café. Eu tô regravando esse vídeo, tá? Eu peço paciência pra vocês, porque talvez eu esqueça de algumas coisas. Enfim, vamos lá. Eu tô vendo algumas opiniões sobre Stranger Things e eu já assisti a segunda parte da última temporada. Não assisti o último episódio ainda, porque ele evidentemente não saiu. Mas eu tenho uma opinião um tanto quanto impopular, vamos colocar assim. Eu acho que alguns de vocês vão discordar, outros vão concordar, mas tem tópicos que eu também concordo e discordo de vocês. Vamos lá? Your exercise. Feel the rain. Antes de começar, galerinha, eu não tô com um fundo verde aqui atrás, porque tá um calor de 30 graus aqui, e se eu desligar o ventilador, eu vou entrar em estado líquido, então não vai rolar. E eu preciso desligar o ventilador, ter o chroma aqui, senão ele começa a voar. Mas vamos lá. Dentre muitas das coisas que eu vi as pessoas reclamando, uma das coisas que eu vi poucas pessoas falarem sobre essa temporada, e é algo que tá me incomodando com uma certa frequência, é sobre como os irmãos Duffer estão tentando chamar a gente de burro nessa temporada. O que eu quero dizer com isso? Existe um excesso de epifania e de analogia muito grande, principalmente nesses 3 últimos episódios que saíram dessa temporada. Isso me incomoda demais, porque por várias vezes os personagens precisam usar analogias pra explicar um plano que não é complexo, e isso me incomoda porque essa não é uma série complexa, essa é uma série inclusive bem fácil de se entender. Então, quando eu vejo algum personagem utilizando algum objeto pra explicar um plano que não é tão mirabolante assim quanto ele aparenta ser, isso me incomoda pra caralho. Uma outra coisa que também me incomoda e que mostra o quão raso, vamos colocar assim, tá esse roteiro, é sobre as epifanias que certos personagens têm a cada 5 minutos. E um meio que conecta no outro, porque normalmente quando algum personagem tem alguma epifania, ele já quer meter alguma metáfora ou alguma analogia sobre o plano, ao invés de explicar a porra do plano direito. Então, é basicamente, vocês são burros. A gente não vai te explicar o que a gente quer te explicar, a gente vai desenhar pra vocês. Uma outra coisa que eu vi as pessoas falando era sobre o clima dessa temporada e o como ele tá muito mais obscuro que as outras temporadas. E eu concordo com isso, eu só não acho que isso seja algo ruim, eu acho inclusive algo muito bom. Porque é a última temporada, você precisa dar um certo senso de urgência pra essa temporada. E eu sei que muitas pessoas falam que personagens precisam morrer pra ter esse senso de urgência, mas eu já vou chegar lá. E o que eu acho é que quando você tem uma série que você fica todas as 3 primeiras temporadas com um certo tom, remetendo bastante à nostalgia, você precisa mudar um pouco isso se você quiser fazer uma última temporada mais ameaçadora. E o Vecna é um personagem que já conseguiu entrar pra cultura pop. Por que eu digo isso? Porque o Vecna em si, ele já tá sendo muito comparado com outros vilões clássicos de filmes de terror, como o próprio Jason, o Fred, ou até o Pennywise, né? Tá tendo bastante essa rixa entre os dois. Eu gosto bastante disso porque realmente mostra o poder de Stranger Things, porque essa é uma série que já tinha entrado na cultura pop. E um vilão em 2 temporadas, porque o Vecna só aparece na 4ª e na 5ª temporada, conseguir ser ainda mais memorável e dar novamente mais um traço de personalidade pra essa série é algo muito positivo. Porque normalmente os vilões, os personagens icônicos demoram pra nascer. Muito mais do que 2 temporadas. Eles às vezes aparecem em um filme, sim, mas o filme tem um alcance diferente de uma série. Então eu acho esse um aspecto extremamente positivo. Então eu acho que sim, você precisa ter um tom obscuro, porque esse tom obscuro acompanha a personalidade e o modo de agir do próprio vilão. Existe a necessidade de matar outros personagens? Eu acho que não. Eu sei que muitas pessoas falam que alguns personagens precisam morrer pra ter uma carga dramática muito maior pra série, só que eu acho que você pode fazer isso de outras maneiras sem matar outros personagens. Eu sei que muita gente tá falando que o ideal seria que o Jonathan morresse ou que o Hopper morresse, e eu não falo isso como pessoas que odeiam esses personagens, mas porque é muito mais fácil você matar um personagem que todo mundo ama e dar uma carga dramática pra série do que você realmente desenvolver bem isso. E é por isso que eu sou contra, porque eu acho que você consegue dar uma carga dramática sem matar personagem nenhum. Isso inclusive é o que vai determinar se você é realmente um bom escritor ou se você apela para o caminho mais fácil. O que eu quero dizer com isso? Na 4ª temporada tem um episódio em que a Max
quase morre. E nesse episódio em si, você sente a força do Vecna, você sente a urgência de tudo, você sente que ele realmente é uma ameaça. Mas no fim das contas ele não mata a Max, porque ele deixa ela completamente debilitada, mas ela tá lá viva ainda. Então eu não acho que você precise matar certos personagens, você pode criar traumas, você pode criar situações. No fim da quarta temporada, o mundo inteiro, Hawkins na realidade, se divide em 4 pedaços, então isso cria uma certa urgência, sem matar muitos personagens, entendeu? E eu sei que sim, a série tem vários personagens que não estão sendo explorados, mas eu acho que esse é um outro problema. Eu acredito que isso em si seja um problema de escrita e de você não saber o que fazer com esses personagens, mas eu sou muito contra a ideia de que não sei o que fazer com tais personagens, vou matar todos eles. Não, você pode só dar um final pra eles que saíram da série, ou então só são felizes. Eu sou muito contra a ideia de que vamos tentar apelar pra morte o mais rápido possível. Não precisa fazer isso. Inclusive eu vou ficar muito feliz se ninguém morrer nessa temporada, porque a tensão criada pelo Vecna já foi construída desde a 4ª temporada, você já tem uma ameaça grande. Eu sei que muitas pessoas vão reclamar que tal personagem não morreu, se o personagem realmente não morrer, mas de novo, eu não acho necessário. Enfim, vamos falar sobre a suspensão de descrença. Cara, eu percebi que tem muita gente reclamando de cenas específicas dessa temporada, como a Nancy tendo uma mira muito melhor do que basicamente todo mundo do exército, ou como as crianças estão resolvendo muito mais os problemas do que os adultos. Mas vamos lá, gente, isso acontece desde a 1ª temporada, porque de repente isso virou um problema. Nunca foi uma série pra se levar a sério como um Game of Thrones da vida, ou como um Breaking Bad. Não, Stranger Things sempre foi uma série mais pipoca, pra um público mais jovem, pra quem só quer sentar, relaxar e se divertir. Então não tem um porquê você fica cobrando esse tipo de posicionamento de uma série que nunca nem te prometeu isso. Até porque se Stranger Things fosse a série mais levada a sério que muitas pessoas estão pedindo, todos, sem nenhuma exceção, todos os personagens estariam mortos. Então fica aí a minha crítica. E pra finalizar, vamos falar sobre o Will. Cara, tem aquela cena, né? Eu acho que sim, é extremamente necessário você colocar o Will se assumindo como gay, mas eu não acho que aquele seja o momento certo pra isso. Você precisa colocar isso pra finalizar o arco da sexualidade dele que foi estabelecido desde o início da série. Mas, sério que tu vai fazer isso no momento em que tá todo mundo se preparando pra última batalha? Tu não tem um timezinho um pouquinho melhor pra construir essa cena? Então, fazer o quê, né? Ele é gay. Bom, gente, é isso. Essa é a segunda vez que eu gravo esse vídeo. Eu não tinha gostado da primeira versão, então talvez eu até tenha apagado algumas coisas da minha cabeça. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês curtam, que vocês comentem, que vocês compartilhem e até a próxima.